Olha só, lá no gelo do Ártico, uma disputa por uma ilha está, na verdade, esquentando e muito as coisas. E essa briga toda está colocando à prova uma aliança de 75 anos de um jeito que a gente nunca viu. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está acontecendo. E assim, isso não é um simples desentendimento político, não. É muito mais sério. Pessoas importantes, gente de dentro, está dizendo que isso é, na verdade, uma crise que ameaça a própria existência da OTAN. Então, para entender como a gente chegou nesse ponto, tudo começou em janeiro de 2026. Foi quando o líder da OTAN, na prática, os Estados Unidos, fez algo que ninguém esperava: uma ameaça direta contra os próprios membros da aliança. O presidente Trump foi bem direto ao ponto, sabe? Ele disse que essas tarifas eram para forçar a compra completa e total da Groenlândia. Do outro lado, os líderes europeus, bom, eles viram isso e falaram na lata: é chantagem. Mas, tem um detalhe aqui que é crucial. Essa ameaça pode ser nova, mas o interesse americano na Groenlândia, isso é história antiga. Bota antiga nisso. Pensa só, por mais de 100 anos, Washington olhou para a Groenlândia e viu ali uma peça fundamental no seu jogo de poder global. O que mudou agora não foi o interesse, de jeito nenhum. O que mudou foi o jeito de jogar, que ficou bem mais agressivo, para garantir o controle da ilha. E hoje, o interesse do governo americano se resume a, basicamente, três coisas. Primeiro, a localização, que é super estratégica. Segundo, a quantidade absurda de recursos minerais. E terceiro, a competição, o novo grande jogo geopolítico contra a Rússia e a China. Esse número aí, 1,5 milhão de toneladas, é a estimativa da quantidade de terras raras que estão debaixo do gelo da Groenlândia. É um prêmio gigantesco, né? Pensa que esses minerais são essenciais para tudo, desde um celular até um míssil. É muita coisa em jogo. Bom, com a conversa ficando cada vez mais tensa e a diplomacia não chegando a lugar nenhum, a Europa resolveu dar uma resposta, mostrar que não estava parada, observando. 37. Só isso. Esse foi o número total de soldados, de 7 países europeus mobilizados na Operação Resistência Ártica, um exercício liderado pela Dinamarca. Quer dizer, não é um exército, é um recado. E o recado era bem claro, bem direto. Olha, se mexerem com a soberania da Dinamarca, estão mexendo com a aliança inteira. O problema passa a ser de todos. É aqui que a coisa fica interessante, porque a gente vê um choque total entre o que é dito e o que os dados mostram. De um lado, a alegação de uma frota de navios russos e chineses. Do outro, os dados de rastreamento mostrando, bem, nada disso. É a palavra de um contra a evidência do outro. Uma verdadeira guerra de narrativa. E no meio desse jogo de xadrez entre as potências, tem a voz de quem realmente mora lá, né? Os 56 mil habitantes da Groenlândia deixaram a posição deles bem clara. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, para entender como essa disputa se encaixa nesse grande jogo pelo Ártico. Porque, olha, a Casa Branca pode até dar uma exagerada, mas o interesse da Rússia e da China na região, esse é bem real. A China, por exemplo, está com um plano super ambicioso para botar o pé firme na região, a tal da Rota da Seda Polar. Primeiro, eles se declaram um estado próximo ao Ártico, para ter voz no assunto. Depois, vem com investimentos pesados em infraestrutura. E, por fim, fazem parceria com a Rússia para desenvolver novas rotas de navegação por ali. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a presença militar da Rússia e da China ali pertinho da Groenlândia pode até ser mínima hoje. Mas a verdade é que os dois países estão jogando um xadrez de longo prazo. Eles estão, pouco a pouco, expandindo suas capacidades estratégicas por todo o Ártico. E com tudo isso acontecendo, a gente volta para a pergunta central, a mais importante de todas. O que esse impasse todo significa para o futuro da OTAN? E olha, os líderes europeus não estão medindo palavras, eles estão sendo bem diretos, dizendo que essa situação é basicamente uma sentença de morte para a Aliança Ocidental. Porque, no fim das contas, essa crise toda ataca o coração da OTAN, né? Aquele princípio fundamental de que um ataque a um é um ataque a todos. Mas e quando a ameaça não vem de fora? E quando ela vem de dentro, do membro mais poderoso? Essa história toda sobre a Groenlândia acaba deixando uma pergunta bem incômoda no ar. Quando uma aliança é testada assim por dentro, o que é que segura as pontas? O que impede tudo de desmoronar? A resposta para essa pergunta, sinceramente, pode muito bem definir o futuro da segurança no mundo todo.